Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Veiga, eu tenho 20 anos e hoje eu tô aqui para dar a palavra do Senhor para vocês, gente. Vai ser muito bom, vai ser muito edificante, o Senhor vai falar muito. E se vocês já puderem fazer isso para que possa todos ver o que o Senhor tem a dizer, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e curta o vídeo, gente, para que mais pessoas possam ver, para que o YouTube continue levando para mais pessoas, gente. E é isso, vamos pro vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a palavra de Deus se encontra em Mateus 14, 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E, tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, Jesus gritou: "Salve-me!" E começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Então, gente, naquele momento ali, Jesus tinha acabado de ensinar a multidão e tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E naquele momento, Jesus estava se despedindo das pessoas, né? Depois daquele momento, Jesus foi orar no monte, que era o costume do Senhor Jesus fazer isso. Orar, conversar com o Senhor. E muitas das vezes nisso a gente deve aprender a orar, a se comunicar com o Senhor diante de várias coisas. E naquele momento, logo após Jesus ter se despedido da multidão, ele foi orar ao Senhor. Ele foi orar, né? E entre as 3 horas e as 6, até as 6 da manhã, ele começava a orar e a orar. E assim, como o Senhor, né, já nos conhece, ele já sabia que os discípulos iam passar por aquela dificuldade. Era uma provação que o Senhor já estava planejando para que aquilo acontecesse. Então, o Senhor, né, já naquela hora o barco já estava no meio, assim, já estava começando o vento a ficar muito forte e estava começando a vir ondas e começou uma tempestade. E assim, o Senhor, ele foi até eles, sabendo que isso estava acontecendo, uma provação que o Senhor queria que isso acontecesse para que o Senhor ensinasse eles a passar por isso. E aqui diz, né, gente? De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" Então, naquele momento ali, os discípulos, eles estavam na tempestade. E imagina, gente, você na tempestade. Você começa a ver, né? Você começa a ver ali a tempestade, e aquilo começa a te amedrontando, você começa a ficar com muito medo, sabe? Você não sabe o que fazer. Levando para os dias de hoje, muitas das vezes a gente está numa tempestade ali, a gente não sabe o que fazer, a gente está passando por muitos problemas, muitas situações, muitas coisas, sabe? Nos apreensando, muitas preocupações, e a gente não sabe o que fazer, não há solução. E naquele momento ali, o Senhor, ele começou a andar sobre
a água. E os discípulos, olhando aquilo, começaram a se apavorar. Por quê? Porque eles não entendiam, eles não estavam em espírito. Antes disso, Jesus já havia orado, já estava em espírito. Então ele, estando em espírito, começou a andar sobre as águas. E os discípulos estavam com tanto medo que eles estavam em carne, eles estavam pensando na necessidade da carne. A carne estava com medo. E aquilo está fazendo com que os pensamentos dele estavam em medo, entendeu? Aí Jesus, andando sobre as águas, eles perguntaram: meu Deus, um fantasma. E começaram a ficar tomados de medo, porque acharam que era fantasma. Agora se coloquem no lugar deles. Vocês, no meio de uma tempestade, né? Vocês estão no meio de uma tempestade e começam a ver uma pessoa andando. Vocês começam a ver uma pessoa andando e começam a ficar apavorados, com muito medo, sabe? Porque vocês não vão entender. Naquele momento ali, era um momento espiritual, era um ensinamento espiritual que Jesus estava querendo dar para os discípulos. Então, aí, tomados de medo, gritaram, ou seja, eles começaram a ficar apavorados, porque eles estavam em carne, Jesus estava em espírito, e Jesus queria mostrar algo para eles naquele momento, né? Aí, no versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Ou seja, naquele momento ali, Pedro tomou coragem, né? Jesus queria que os discípulos tivessem coragem. Falou aquela palavra que o Senhor tinha dito: coragem é o que o Senhor quer para nós nos dias de hoje. Aí naquele momento ali, Pedro falou, né? Se for o Senhor mesmo, mestre, mande que eu vá até aí. E naquele momento Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Ou seja, naquele momento ali, Pedro estava desesperado. Pedro não sabia o que fazer, sabe? Pedro, ele teve coragem, ele teve coragem, fez o que o Senhor pediu. E naquele momento eu acredito que Jesus ficou feliz por Pedro, né? E Pedro foi. Só que Pedro se desviou da voz do Senhor. Pedro olhou para os ventos, olhou para os problemas, olhou para a tempestade, olhou para o que ele estava passando naquele momento. Ou seja, naquele momento ele estava apavorado, ele estava numa tempestade. E muitas das vezes nós hoje em dia escolhemos olhar para tempestades ao invés de olhar para o nosso Jesus. Muitas das vezes passamos por ansiedade, por depressão, por problemas familiares, por problemas de relacionamento, por vários tipos de problemas. E muitas das vezes nós escolhemos olhar para Ele, mas quando escolhemos olhar para Jesus, a gente passa a viver o sobrenatural, a gente passa a andar sobre as águas, a gente passa a se aproximar mais, a ouvir mais a voz de Deus. E naquele momento o Senhor estava ensinando os discípulos a passar por isso, mas olhando fixamente para Ele. Muitas das vezes a gente se perde nos nossos problemas, sabe? E os discípulos ali naquele momento, o Senhor estava ensinando para ele: está passando por um problema, por uma tempestade, por algo ruim, olhe para mim, ouça a minha voz. Eu tenho muitas coisas grandiosas eu tenho feito para você. Coisas grandiosas eu tenho feito. Eu quero viver o sobrenatural ao seu lado. Então o Senhor está dizendo para você que está me assistindo agora: quer viver o sobrenatural do Senhor? Passa a confiar, passa a ouvir mais a voz dele, por mais que esteja passando por problemas, porque muitas das vezes vamos ficar apavorados, eu entendo, vamos ficar apavorados no meio daquele problema, mas o Senhor, Ele nos ajuda, E naquele momento ali, Pedro caiu, né? Pedro teve coragem, Pedro andou sobre as águas, Pedro fez o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele caiu de novo. Ele se afundou. Por quê? Porque escolheu olhar para os seus problemas, olhar para a tempestade. Mas naquele momento, Pedro reconheceu que ele errou. E por ele ter reconhecido que ele errou, ele falou: salve-me, Senhor. Ou seja, naquele momento ali, levando para os dias de hoje, o Senhor, ele não está se importando se você caiu, Ele está se importando de você pedir ajuda para Ele. Reconhecer que você errou, reconhecer que você é falho e pedir ajuda para Ele. Então o Senhor quer dizer isso para você essa noite. Vá,
vá, ouça a minha voz, ande, viva o sobrenatural. Se você cair, peça minha ajuda. Esteja disposto a pedir ajuda para mim, porque eu vou estar sempre disposto a te ajudar, independente da dificuldade. Ou seja, naquele momento, Jesus já ajudou Pedro a se levantar. Ou seja, naquela segunda vez, Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque estava de mãos dadas com o Senhor. O Senhor deu as mãos para Pedro. E Pedro foi andando até o barco com Jesus. E no barco, tudo ficou tranquilo, porque aonde Jesus está, a calmaria. Aonde Jesus está, a tranquilidade. Então o Senhor quer dizer para você nesta noite, nesse dia, que vai depender da hora que você estiver vendo esse vídeo. Jesus quer dizer para você: confia em mim, ouça a minha voz, eu vou estar do seu lado, segura na minha mão, que vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Não olhe para os problemas, olhe para mim. Olhe para mim, eu sei que essa ansiedade está forte. Eu sei que essa depressão ela está muito forte e ela está acabando com a sua mente. Mas eu estou do seu lado e eu não vou te abandonar. E é isso, gente, que o Senhor quis dizer hoje. O Senhor, Ele quer andar no barco com a gente, mas para isso a gente tem que começar a ouvir a voz dEle, confiar nele diante das tempestades, para que possamos viver o sobrenatural de Deus, gente. Se vocês puderem, curtam o vídeo, gente, compartilhe, que o Senhor, Ele quer levar essa palavra para pessoas que estão preocupadas, para pessoas que não estão confiando nele. E isso tem me ensinado e o Senhor quer ensinar também cada um de vocês. E é isso, gente, até o próximo vídeo, que possamos mais e mais, que o Senhor possa me usar mais e mais para falar de Jesus para vocês, porque Jesus é tudo que nós precisamos nos momentos de dificuldade. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.